Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos a mais uma nova edição do Plantão Ultra XD, trazendo um novo giro de notícias para vocês aqui nesse mês de junho que já começou, e novidade, novos animes que vão estrear em julho e principalmente alguns que vão ter sequência, que são as suas segundas temporadas, e também a gente vai falar de Tokusatsu, qual vai ser o futuro da dublagem brasileira de Kamen Rider Build e também como vai ser e como estão andando as coisas sobre a adaptação do filme do Jaspion aqui no Brasil. E eu vou dar todos esses detalhes aqui para vocês, pois chame seus amigos, chega junto que eu vou apresentar todas elas aqui para vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo. E deixa aquele like maroto se você gostar do nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais, vamos partindo direto para mais um giro de notícias aqui no meu canal para vocês. Então, vamos nessa! E eu começo o nosso giro de notícias falando dos novos animes e principalmente as sequências de alguns animes que já tem sua primeira temporada que vão voltar em julho. E principalmente alguns que vão estrear, é lógico. E eu vou começar com essa matéria aqui para vocês. O novo anime Hell Teacher de Kogo Sensei Noob vai focar na história de uma cidade chamada Domori, que está um caos de muitos fenômenos sobrenaturais e assustando as pessoas, e quem chega para salvar os alunos de uma escola é o próprio protagonista, o professor Noob, que é um tipo de um herói, mas com um segredo meio assustador. Ele possui uma criatura demoníaca na sua mão esquerda que ele vai usar para combater todos os outros demônios que existem. E o cara é o único com habilidades específicas do Japão que encara fantasmas e entidades que causam medo nas pessoas. E para vocês terem uma noção, esse novo anime é na verdade um reboot do anime clássico dos anos 90, que na época era só chamado de Jikoku Sensei Noob. E essa nova versão já está garantida na Crunchyroll, com a estreia no mesmo dia que o Japão. E a estreia desse novo anime vai ser no dia 2 de julho. E agora partindo para o próximo, o anime que eu amei demais assistir direto, que eu tô esperando pela segunda temporada, eu tô falando de Dandadan, a segunda temporada, que é a sequência continuada da primeira. A gente vai ter de volta os principais protagonistas, que são o Okarun, a Momoyase e o Jin. Eles vão voltar com mais confusões paranormais e a segunda temporada vai trazer novas criaturas, espíritos vingativos, criaturas fantasmagóricas e principalmente os alienígenas, é claro. Temos alienígenas nesse anime com aquele equilíbrio perfeito de humor, muita pancadaria e amizade. Tudo isso vai ser mostrado nessa segunda temporada que vai estrear no dia 4 de julho. E vocês não vão querer perder por nada a segunda temporada de Dandadan, que já está com dublagem brasileira, mas duas dublagens diferentes do Brasil, como na Netflix e na Crunchyroll principalmente. E agora partindo para a nossa próxima, vamos ter mais sequência, vamos ter a segunda temporada de Call of the Night, mais conhecido como Yofukashi no Uta, o anime de vampiros que conquistou o público nas mídias e vai estrear no mesmo horário e na mesma data que Dandadan segunda temporada, e que vai trazer de volta os principais protagonistas, que são o Yamori Kou e principalmente a Nazuna Nanakusa, que vai voltar para as noites insanas ao lado enigmático na vibe noturna e o romance meio sombrio entre os dois, que ficam ainda mais intensos nessa temporada. E com tudo tão envolvente, com aquele visual estilizado e um clima sedutor, que é a cara da série desde a primeira temporada e principalmente dos mangás. E também vamos ter o retorno daquelas luzes de neon bonitas, que foi muito bem caprichado para a adaptação do anime que veio diretamente do mangá. E agora, partindo para outro, um novo anime chamado Toilet Bones, Hanako-kan, vai ter aí a sua segunda temporada, que é a segunda parte. Temos a primeira temporada e esse anime vai voltar e vai estrear no dia 6 de julho
focando exatamente nos personagens principais Nene, Cole e Hanako, que vão voltar para desvendar o mistério do relógio temporal na Academia Kamamori. E essa nova fase já está cheia de enigmas como na primeira, e perigos e distorções no tempo com segredos do passado vindo à tona. E a história promete mergulhar ainda mais no fundo do universo do anime, e já está confirmado na Crunchyroll que vai passar no Brasil para marcar o calendário. E agora para outra temos o anime Kachiakuta, que vai ser assim uma história centralizada em misturação de ação com reflexões sobre desigualdade. E tudo isso aí já está sendo planejado e para estrear assim no dia que ainda não foi confirmado. Pessoal, esse novo anime Gachiakuta não tem data confirmada para estrear, mas ainda pode vir uma possível data de estreia para o início, para o mês de julho. E o anime, a gente conhece o personagem Rudol, que é um jovem que vive no meio do lixão e que acaba sendo condenado injustamente de matar seu pai adotivo. E com isso, ele é jogado num lugar desconhecido chamado Abismo. Lá ele encontrará desafios, muitas criaturas perigosas e pessoas esquecidas como ele. E é um anime que promete trazer muito desse suspense, e ainda vamos esperar mais informações sobre qual data do calendário de julho esse anime vai estrear. E também temos outro anime novo, que é o Tougen Anki, e que está confirmado para estrear no dia 11 de julho, e é um anime do gênero shonen que traz um conflito entre os descendentes de Oni e Momotaro. Pessoal, trazendo aquele estilo do folclore japonês da história do menino Momotaro e também a sua luta contra os Onis. E a gente vai acompanhar o personagem chamado Shiki, que é um jovem rebelde que vê sua vida virar do avesso ao descobrir seu sangue demoníaco. E após perder o pai adotivo, ele confrontará violentas criaturas, transformando-se e acabando sendo inevitável de separado. E agora, para conseguir controlar o seu poder, ele ingressa na misteriosa academia Hakishata, onde ele vai ter que passar por treinamentos para poder conseguir dominar os seus poderes demoníacos. E agora a gente tem mais um anime que vai estrear, que é o Deki no Mogura. E essa matéria eu já tinha dado recentemente nos nossos últimos giros de notícias, e agora eu volto a dar de novo. Também está confirmado para estrear no mês de julho, e um anime que mergulha em mitologia e mistério com uma abordagem original. O personagem protagonista Mogura é um sábio excêntrico que foi expulso da vida após a morte por razões misteriosas, e vai trazer aquele gênero de mistério, suspense, ação sobrenatural, fantasia e muito mais. E agora esse personagem precisa coletar o que é chamado de Lâmpadas das Almas Perdidas para tentar voltar. E munido de uma lanterna, é uma personalidade nada discreta, e ele atravessa no mundo espiritual para poder voltar de onde veio. E temos mais animes em sequências. Temos aí a segunda parte da temporada final de Dr. Stone Science Future, e a segunda parte da quarta temporada chega em julho e vai trazer momentos cruciais para a jornada científica de Senko e seus amigos, depois dos embates ideológicos e revelações sobre a origem da petrificação. E a história entra em sua reta final e já tem todas as temporadas completas e dubladas na Crunchyroll, você pode acompanhar. E a gente viu que o grupo partiu em uma expedição global para ir atrás dos recursos para o maior desafio da humanidade. E seus objetivos, é claro, é trazer o futuro e o tempo perdido da humanidade que foi petrificada. E no arco lunar, eles vão encarar a verdade por trás do mistério da petrificação e descobrir o responsável que petrificou o mundo inteiro. E é um anime muito legal, muito divertido, eu aconselho a vocês a assistirem porque vale muito a pena. E temos mais animes que vai ter sequência, e eu tô falando desse anime que é um barato. Kaiju número 8, a segunda temporada chega em julho, e a nova fase coloca exatamente o protagonista Kafka contra kaijus mais poderosos além da imaginação, após os acontecimentos marcantes da primeira temporada, e a história explora dilemas de entidades e sacrifícios.
Enquanto tenta provar seu valor na força de defesa, Kafka luta para esconder que também é um kaiju, que no começo ele era humano, mas foi infectado por um kaiju e se transforma num kaiju chamado Kaiju número 8. E com tensão crescente, revelações impactantes, a série promete elevar a ação e ao drama humano em meio ao caos dos monstros. E a segunda temporada promete ser ainda mais dramática quanto a primeira. E também vamos ter mais sequências de anime, vão ter a segunda parte de Sakamoto Days, com estreia em 14 de julho. E os novos episódios mantêm o ritmo frenético da primeira metade. Sakamoto, o ex-assassino lendário que tenta levar uma vida tranquila, mas o submundo do Japão não dá sossego para ele. E entra em missões insanas e rivais excêntricos que ele encontra para lutar. É muito combate e também muita ação e muito humor canônico, e é divertido demais, e também muitas aventuras perigosas. E então o próprio Sakamoto ele protege sua família enquanto guarda seu segredo e sua identidade como um antigo ex-assassino. E a comédia é bem afiada, com ação explosiva, o estilo de série continua impecável e uma das apostas mais divertidas da temporada até o momento. E agora vamos partindo para a nossa última matéria de mais um anime que vai ter sequência em julho. Eu tô falando do anime que é do gênero seinen, mas também de comédia romântica, My Dress Up Darling. A segunda temporada, depois de tantos anos, vem aí em julho, trazendo de volta os mesmos protagonistas, que são a Marin Kitagawa e o Akana Gojo, que, com a data ainda por confirmar, a nova temporada volta a explorar o universo dos cosplays que a própria Marin Kitagawa adora fazer esses personagens, com sessões fotográficas profissionais e desafios técnicos mais complexos. E o próprio Gojo se dedica a melhorar suas habilidades, enquanto sua relação com Marin fica ainda mais próximo do que ser um romance envolvente. Mas além disso, a história é bem delicada e apaixonante para quem ama animes de romance, arte e cultura pop japonesa. E esse anime entrega tudo de cultura pop como é na vida real. Portanto, esses são os 11 animes que eu trouxe para vocês, que vão voltar com a sua segunda temporada, e tem alguns que vão estrear como novos animes no mês de julho. Para vocês terem uma ideia, galera, o total de animes do gênero shonen e seinen são 23, então eu só trouxe apenas 11 aqui porque não ia caber tudo para falar para vocês, mas eu vou passar uma dica rápida para vocês. Todos esses 23 animes novos desses dois gêneros que eu falei, vocês podem conferir lá no site oficial do nosso canal, viu? E agora, vamos partindo para a nossa próxima matéria para a gente fechar com chave de ouro. Vamos falar sobre Tokusatsu. Agora, para a gente fechar o nosso giro de notícias, vamos falar de Tokusatsu. Na matéria do Tokusatsu, o Nelson Sato fala sobre o filme de Jaspion e o futuro de Kamen Rider Build. E de acordo com as informações, o CEO da Sato Company participou de uma live no canal da Resistência Tokusatsu no YouTube na segunda-feira do dia 26 de maio, que foi esse mês atrás, ao lado do filho Vitor Sato. Ele falou sobre o projeto do filme do Jaspion, que será realizado aqui no Brasil. E também ele falou qual vai ser o destino da versão dublada do Kamen Rider Build, que muitos esperam em meio a muitas promessas e muitas polêmicas, é claro, e como vai ser o destino de tudo isso. E principalmente ele falou das atualizações sobre os direitos da franquia Metal Hero da Toei Company. E os dois estiveram recentemente no Festival de Cannes, na França, o que reacendeu o interesse dos fãs sobre o filme de Jaspion. E após a divulgação de uma imagem do projeto em catálogo das produções brasileiras, o próprio Nelson falou que a ideia do longa existe há anos e que a Netflix e a Amazon já demonstraram interesse em lançá-lo na plataforma de streaming. Mas ele insiste em levar o herói para as telas do cinema para todos os fãs de Jaspion atualmente que gostam de ver a série do herói possam assistir junto com a família e principalmente os filhos dessa nova geração para conhecer de perto o tão amado herói desde a extinta Rede Manchete. Então, Nelson comentou que o filme será feito a 4 mãos.
E apesar de seguir as diretrizes da Toei Company, a Sato Company tem a liberdade criativa para adaptar o personagem respeitando a essência da série original, e o longa será o primeiro 100% feito com efeitos especiais exclusivamente aqui no Brasil, com um orçamento estimado de 10 milhões de dólares, e é muita coisa. E então o próprio Nelson Sato se inspira no sucesso de Godzilla Minus One, que conquistou seu primeiro Oscar no ano de 2003, já faz 2 anos já, e que teve custo baixo e venceu os Oscars por efeitos especiais e visuais. E segundo ele, estúdios de Hollywood que chegaram a procurá-lo, mas preferiu manter o projeto aqui mesmo no Brasil. Sobre a franquia, Metal Hero como Gavan já integra o catálogo da Sato Company e foi completamente legendado em português. E outras séries também estão em negociação, e a empresa ainda avalia se adquirir os direitos de dublagem original do Gavan aqui no Brasil, e viável, além de estudar a possibilidade de uma redublagem. Eles podem redublar a versão dublada brasileira do Gavan, mas ainda é um pouco % de chance de acontecer. Mas agora, outras séries que estão com os direitos da própria Toei, seria possível também ganhar uma dublagem, ou talvez não, ou continuarão sendo em áudio japonês e com legenda em português. Isso a gente ainda vai descobrir em breve. E já o caso de Kamen Rider Build, a estreia dublada continua sendo prioridade para a empresa, mas enfrenta dificuldades para lançamento prioritário via Prime Video, o Amazon Prime Video, aliás, originalmente anunciado para maio de 2024, mas parece que houve um certo imprevisto que acabou não acontecendo. Então a Sato Company promete anunciar novidades sobre Build, além das informações sobre licenciamento de distribuição de suas séries no dia 1º de junho. O dia 1º de junho foi exatamente nesse domingo, mas a gente vai aguardar mais notícias novas sobre qual vai ser o futuro de Kamen Rider Build aqui no Brasil dublado, e também como vai sair o filme de Jaspion exatamente aqui no nosso país. Mas vamos esperar por mais novas notícias, porque ainda há muita coisa que pode acontecer, mas vamos ver se vai dar tudo certo, ou quase um pouco longe de dar tudo certo, mas a gente vai estar focado e poderemos trazer novas informações aqui no nosso próximo giro de notícias. Isso. E essa foi as nossas matérias do nosso giro de notícias que eu trouxe aqui para vocês, pessoal. Agora eu passo essa pergunta para vocês: qual dessas matérias vocês mais gostaram e qual a sua expectativa para cada uma delas? É dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do meu vídeo. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e quero lembrar vocês de não se esquecer de seguir o canal Ultra Tokusatsu XD pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando, e venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.ib.com. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícias desse ano de 2025, viu? Lembrando a vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, pessoal, venha fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp e principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo, beleza? Então, vejo vocês na próxima, um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!